E aí, turma, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Josiel e vamos falar hoje do Rio do Mel, localizado no Rio Grande do Sul. Sua geografia, sua relação com o ser humano, sua relação com os alagamentos. Pois bem, pessoal, esse rio ele vai nascer numa área de vegetação bastante preservado, bem próximo ao município ali de Planalto. Ele vai então sair dessa área de mata nativa. Vejam que é densa e fechada. É um dos últimos locais do Rio Grande do Sul que tem uma vegetação dessa tão densa e tão preservada. Porém, o rio ele vai nos limites já com essa floresta compartilhar espaço com a área rural. Ou seja, ele vai ser um rio que vai ser utilizado principalmente para irrigação. Ele vai banhar principalmente zonas rurais do Rio Grande do Sul, na região noroeste. Esse rio ele vai ter a sua foz lá no Rio Uruguai e ele vai predominantemente passar por uma área de relevo que às vezes é plana, que às vezes é íngreme e levemente ondulado. Então o relevo ele vai determinar muito o caminho que esse rio vai percorrer. Quanto aos alagamentos no Rio Grande do Sul, o Rio do Mel ele vai impactar principalmente o município de Iraí, principalmente perto da foz do Rio do Mel. Então, quando a gente olha para ele, a gente vai ver um rio que ele vai seguindo seu caminho e ao longo do seu percurso em direção até a sua foz vai predominar áreas rurais. Em alguns momentos vai acontecer aquele velho problema de ter muita mata devastada e a mata ciliar vai ser pouca, como assim, uma extensão muito pequena. Depois ele vai seguindo seu caminho. Notem que é um rio que tem muita facilidade ao ser humano de chegar nele, pois ao longo do seu percurso a gente consegue perceber várias e várias estradas. E veja como o espaço geográfico está bem alterado. Por mais que seja só área rural nesse momento, a gente vê muita plantação de pinos, muita silvicultura. Quando a gente olha isso aqui, a gente olha aqui, isso é floresta plantada, silvicultura. A gente vê um relevo íngreme, um relevo com encostas, a gente vê um rio que não é tão agredido quanto outros que a gente já viu, mas é um rio que tem a influência humana ao longo do seu percurso. Em alguns momentos a mata ciliar é quase nada preservada, e quando o rio sai do seu leito devido ao fato de ter aumentado seu nível por causa da chuva e por causa do fato que à medida que ele avança ele vai recebendo água de afluentes, ele vai inundar principalmente áreas rurais. É um rio que não é tão extenso, mas é muito importante. E em momentos de estiagem, esse rio ele vai exercer sua força, ele vai contribuir para a irrigação de alimentos. A gente tem que ter um olhar, quando a gente pensa no espaço rural, o espaço rural, gente, tem atividades econômicas como agricultura e pecuária, que são bases econômicas do Rio Grande do Sul, do Brasil e dos municípios da região. A gente vê muita lavoura, pouca urbanização. A gente tem só realmente as sedes das fazendas quando a gente pensa em área urbanizada. Porém, é um rio que está tendo suas margens muito exploradas. Como a gente consegue perceber isso? Vendo os quadrados que se formam, vamos dizer assim, feitos basicamente quase com um cálculo matemático, né? Que o rio, então, ele vai deixando de ter espaço, no caso, as suas matas nativas, para o espaço rural, e o ser humano vai lá e ocupa as suas áreas que antes pertenciam ao rio, as áreas de inundação. Nessas áreas de inundação, a gente vai tendo, então, muitos problemas. E os problemas, eles se acumulam
aqui. Quando a gente olha para o Rio do Mel, a gente vai perceber que o município que está às suas margens, tem uma área muito urbanizada, é o município de Iraí, como vocês podem ver aí. Aqui nesse trecho eu tenho a estrada à margem do rio, com quase nada de mata ciliar, como se fosse só um pequeno barranco. Eu vou ter várias pontes para poder acessar Iraí. A gente consegue perceber nessa curva o rio até certo ponto tendo mata ciliar preservada, mas a distância é muito pequena da zona urbana. Então, quando a gente olha para o Rio do Mel, a gente sabe que o principal município a ser inundado, atingido por suas águas, vai ser o município de Iraí. Por quê? Principalmente pelo fato de estar às margens do Rio do Mel e bem perto da confluência com o Rio Uruguai. Então o Rio Uruguai também elevou o seu nível e impactou diretamente a área urbana do município de Iraí. Então aí para vocês, mais um rio pouco comentado, pouco falado do Rio Grande do Sul, que causou transtornos à medida que ele subiu seu nível devido às chuvas, devido ao fato de receber seus afluentes, e quando ele sobe seu nível e ocupa suas planícies de inundação, lá está o ser humano ocupando tanto como zona rural, tanto como zona urbana. E assim, Iraí é mais um dos vários municípios a serem atingidos por essa grande chuva que aconteceu entre abril e maio de 2024. Certo, galera? Um forte abraço, se inscreve no canal e até a próxima aula.